Amém. Uma música que nós cantamos aqui hoje, ela diz assim, né? Podes entrar, a casa é sua, né? É por aí a letra, eu tenho problema com letra. Pode entrar, pode morar, Yeshua, a casa é sua, e aí vai. Enfim, o recado é esse, né? É um convite para que Deus venha nesse tempo e faça morada no nosso coração. Eu até ouvi esses dias, mas por que a gente, quando ora, a gente fala, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, venha até aqui, venha sobre nós, se derrame sobre nós, se nós já temos o Espírito Santo, né? É porque é necessário que nós o convidamos, é necessário que nós abramos a nossa boca e nos expressamos a Ele, para que Ele entenda, esse coração realmente está sedento. Por isso nós cantamos, Espírito Santo vem, por isso nós cantamos, a casa é sua, pode morar, né? Pode tirar o que for preciso do lugar. E que nessa noite realmente o Senhor possa encontrar esse Yeshua, esse Jesus, Ele possa encontrar um lugar no seu coração, em nome de Jesus, amém? A palavra que eu quero trazer para você hoje, ela tem como título, ela diz assim, um lugar para a morada de Deus. Por isso que eu quis falar sobre essa música. Pode entrar, a casa é sua. E esse título diz, um lugar para a morada de Deus. E Deus, Ele procura um lugar para morar. Hoje a gente estava na classe ali, de quem está chegando para a igreja, né? E a gente falou sobre isso, né? Deus é Espírito, e um Espírito não habita, não fica simplesmente vagando por aí. O Espírito, ele precisa de um corpo para ele habitar. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa de um corpo para ele habitar, e ele precisa de um corpo para que através desse corpo ele possa manifestar o seu poder, manifestar a sua graça e abençoar e edificar a igreja. É através de um corpo, é através da sua vida, é através da minha vida, é através das nossas vidas. Infelizmente não é só o Espírito Santo de Deus que precisa de um corpo, os demônios também, né? Mas eu não quero falar muito sobre eles hoje, mas só para a gente não esquecer. Às vezes, se uma pessoa não aceitou Jesus no seu coração, não tem o Espírito Santo morando dentro dela, ela está muito suscetível a que um dia um espírito maligno, um demônio possa vir e habitar dentro dela, né? Então, só para a gente pensar, né? Vamos dizer um parêntese aí para você pensar. Você já aceitou Jesus no seu coração ou ainda não? Se não, meu irmão, cuidado. Meu amigo, tome cuidado. Mas é só isso que eu quero dizer com relação ao diabo. E agora, diabo, você fica quieto no seu lugar aí, porque agora o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, então, é uma alegria, é um tempo de festa, nós podemos falar nessa noite, nós podemos estar aqui com os nossos irmãos, nesse tempo de festa, de alegria. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. É lógico que esse arrependimento não aconteceu aqui agora, mas esse mergulhar na água é essa demonstração de arrependimento que aconteceu lá atrás, onde um dia essas pessoas convidaram a esse Jesus a morar no seu coração, e elas disseram a ele, Espírito Santo, vem morar em mim, faça morada no meu coração. E hoje elas vieram aqui e elas deitaram, se submergiram nessa água, num símbolo, né, numa expressão de que elas estão morrendo para o mundo, morrendo para o diabo, morrendo para os pecados, enterrando os seus pecados, e quando elas se levantam, elas estão levantando para Cristo e com Cristo. E ele diz que aqueles que com mim padeceram, por mim sofreram, um dia comigo serão glorificados também. E o batismo é mais ou menos isso, meu irmão. A pessoa está falando assim, agora está tudo enterrado, o velho homem já morreu, né? Nova criatura eu sou, diria o Fernandinho, né? Então, não sei porque veio na cabeça, mas era isso que ele falaria, que ele cantaria. Então, a gente está enterrando o velho homem e levantando para Cristo, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero falar para você sobre Deus, e Ele precisa de um lugar para morar. E a gente vê desde os primórdios da Bíblia, lá do começo da criação do homem, Deus prepara um lugar para que o homem habite ali, e para que Deus vá ali também, de certa forma, habitar com ele e passear com ele, ali no Jardim do Éden. Mas para falar desse Deus que precisa de um lugar para habitar, eu quero usar dois termos teológicos, talvez você deve ter ouvido, talvez até de outra forma. Não que eu goste de pregar teologia, que sinceramente, eu não gosto de teologia, porque para mim, teologia é do homem, né? Teologia não é literalmente de Deus, né? É para estudar Deus, e quem somos nós para querer estudar Deus, né? Mas a teologia, ela fala sobre a transcendência de Deus e fala sobre a imanência de Deus. Transcendência, acho que você sabe o que é, né? É o que transcende, é o que transborda, é o que extrapola,
E Deus, ele é transcendente. A teologia diz que Deus é transcendente. Deus não está limitado nas coisas. Deus não está limitado nas coisas que Ele criou. Deus não está limitado a mim. Se eu não estou disposto a fazer o que Deus quer, Ele pode usar outro para fazer. Se outro não está disposto, há mais uma pessoa que Ele pode levantar e fazer também através daquela pessoa. Deus transcende. E Deus transcende a necessidade de um homem para fazer a obra dele. Se Ele quiser, Ele faz. Sem mim, sem você, sem ninguém. A transcendência de Deus. As pessoas dizem que, eu vejo Deus na... Diz que a terra são os estrados dos pés de Deus. Né? E os céus são as cortinas onde esconde Ele. É muito mais que isso. As galáxias, o nosso planeta, né, é tudo muito grande, o cosmos é tudo muito grande, até onde se pode estudar e tirar fotografias e juntar foto com foto para tentar mostrar nossa galáxia e outras galáxias, onde a nossa limitação consegue, a nossa não, dos cientistas, consegue fotografar e concluir que nós vivemos escondidinho lá num anelzinho da Via Láctea, e tudo isso é muito pequeno perto do que é todo o cosmos, e pensar que tudo isso aí, Deus está sentadinho lá no trono dele, e isso aí talvez esteja no colo dele, tudo isso. Porque Deus transcende tudo isso. Quando a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, é porque, na verdade, eu acho que Deus não tem tempo, porque Deus criou o tempo e Ele está antes do tempo existir, Ele já existia. De eternidade a eternidade, Ele já é Deus. Antes de que houvesse tempo, Deus já existia. E se um dia esse tempo acabar, Deus vai continuar existindo, porque Ele transcende o tempo. A transcendência de Deus é isso. Deus está além da nossa capacidade de compreender. Por isso que eu falei que a teologia a gente estuda, mas eu não gosto muito de teologia. Porque quem somos nós para estudar Deus? Por mais doutor que a pessoa seja, por mais que ela vá para fora nas melhores universidades tentar entender Deus e compreender Deus, talvez ela até se afaste mais de Deus. Porque ela vai se decepcionar e não vai conseguir compreender Deus. Se não for uma experiência pessoal com Ele. Uma pessoa que tem uma experiência pessoal com Deus, pessoal com o Espírito Santo, talvez tenha muito mais conhecimento, talvez não, tem mais conhecimento do que uma pessoa que é teóloga, que estudou numa boa faculdade teológica, mas que não teve um encontro com Cristo. Esse sim conhece a Deus. Até onde Deus se permite ser conhecido, essa pessoa conhece a Deus. Segundo Crônicas 6,18 diz assim: Salomão disse: todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra, nem os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Isso foi quando Salomão construiu o templo. Por acaso poderia Deus morar conosco? Não. Por acaso esse templo que eu construí poderia abrigar a divindade de Deus, o nosso Deus? Não. Agora eu quero falar para você sobre a imanência de Deus, porque Deus transcende todas as coisas, mas a imanência é quase que o oposto de transcendência. A imanência de Deus é quando Deus foca em alguma coisa específica e Ele fala: agora eu vou ali eu vou operar naquele lugar. Deus está lá em todo lugar, mas agora Ele decidiu operar ali, especificamente na sua vida. Essa é a imanência de Deus. Quando Deus se localiza, foca e deixa o seu poder, a sua graça, a sua presença em um determinado lugar. Deus está presente em lugares específicos e age nesses lugares. Age em toda a história da humanidade, em todos os lugares, em toda a sua criação. Aí sim eu vejo Deus na árvore, eu vejo Deus numa folha que balança, eu vejo Deus numa folha que cai, eu vejo Deus numa irmã que está descendo a escada aqui, se batizando, depois de uma tenra idade. Aí a gente vê Deus. Eu vejo Deus numa criança que nasce, eu vejo a mão de Deus. Essa é a imanência de Deus, é Deus presente em um lugar determinado. Por isso nós precisamos clamar pela presença do Espírito Santo. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja e todo mundo está junto, buscando a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Na sua transcendência Ele consegue mover e agir nesse lugar. Mas às vezes a palavra de Deus diz que Ele está à procura de um coração.
Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu alcançar essa imanência de Jesus Cristo, quando ela tocou nas suas vestes, quando muita gente, uma multidão tocava, exprimia, apertava Jesus, estava sedento por ele, mas ela de uma forma especial, tocou nas vestes de Jesus, ao ponto dele parar e falar assim, para tudo, porque eu senti que de mim saiu o poder agora. E os discípulos olharam para ele e falaram, mestre, mas todo mundo te tocou, está de brincadeira? Todo mundo te tocou, como que alguém te tocou? Não, agora foi especial. Agora eu vou ser imanente na vida dessa pessoa. Agora eu vou tocar especialmente na vida dela. Em um determinado período dentro do templo, Deus disse assim, agora eu vou parar e eu vou construir, eu vou criar. Agora eu vou parar e eu vou criar. E Deus criou o planeta Terra. E Deus colocou um homem ali dentro. Deus parou e disse que ia criar, e naquele espaço de tempo Ele criou um lugar físico, um lugar específico, que nós chamamos de planeta Terra. E Ele colocou embaixo desse planeta, ou no meio das terras, Ele colocou um lugar que Ele chama de água, e acima também, nos céus também tem água, a Bíblia diz nas águas dos céus e na água da terra. As águas dos céus a gente subentende que se trata das nuvens, né, que elas caem e chovem, e Ele também criou os céus. E por fim, aí Deus vem, depois de criar tudo, as plantas, a separação das águas, das terras, animais, Ele vem e faz, agora vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E Ele coloca o homem nesse lugar específico chamado terra. E ao passar dos anos, depois de Adão, Eva, e passando muitos anos, Deus chega para Moisés e fala para Moisés assim, Moisés, eu preciso que você crie um tabernáculo para mim, para que nesse lugar seja o meu lugar de habitação, para que a minha presença esteja ali, para que quando eu me manifestar ali, você for falar comigo, você tenha algo novo de mim para falar para o povo. Deus, especificamente, na sua imanência, Ele desceu ali naquele lugar onde Moisés construiu, para ser esse tabernáculo de Deus. O interessante é que Deus criou o mundo em 6 dias, e a Bíblia usa pouco mais de um capítulo para descrever a criação do planeta Terra. Em 6 dias Deus criou, no 7º dia Ele descansou. E a Bíblia usa 1,5 capítulos de Gênesis, mais ou menos, para descrever a criação da Terra. Mas Ele demora 40 dias somente para explicar para Moisés como que Moisés deve construir esse tabernáculo. E a Bíblia precisa de 6 capítulos para descrever para nós como é esse tabernáculo, como ele vai ser construído, com que tipo de madeira ela vai ser construída, que tipo de ornamentação vai ser colocada nela. A importância que é o tabernáculo para Deus. Se a gente olha o planeta Terra, se a gente olha tudo isso e acha que é grande, e achar Deus está sendo já transcendente, porque Ele já não está se movendo só aqui dentro da igreja, mas Ele transcendeu e Ele está movendo agora em todo o planeta Terra. Mas agora, naquele lugar, Deus fala assim, construam uma tenda, e esse lugar eu quero fazer de minha habitação. Você consegue ver Deus? É disso que eu falo, é disso que eu estou falando. O tamanho, a importância de um lugar para que Deus more. E Deus está à procura de um lugar para morar. Aí, como assim mostra-nos o Pai? Se você me conhece, você conhece o Pai. É Deus presente, é Deus andando junto, lado a lado. Apesar de Deus estar lá em cima, apesar de Deus transcender tudo, Ele consegue ali ficar junto de um homem, numa individualidade. Ainda sobre a imanência de Deus, 2 Crônicas 7,16 diz assim, escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração esteja perpetuamente apegados a Ele. É uma continuação ali daquela história de quando Salomão estava construindo o templo. E Deus veio em uma oração, quando Salomão orou, Deus apareceu para ele e trouxe essa palavra para ele. Se você permanecer nos meus caminhos, assim como seu pai, assim como eu fiz, como eu prometi com seu pai, não vai faltar descendência para te substituir nos tronos. Deus fez essa promessa para Davi e fez essa promessa para Salomão. A gente sabe o que aconteceu mais à frente, né? Salomão declarou lá mais para frente que tudo que ele viveu foi como correr atrás do vento, né? Procurou dinheiro, procurou riqueza, procurou mulheres e o reino se dividiu.
Mas Deus fez aquela promessa para ele. E Deus faz essa promessa para nós hoje. Ele procura um tabernáculo, Ele procura um lugar para morar, Ele procura um coração para Ele dizer, esse coração é a minha casa. Esse templo, esse corpo, é um templo do meu espírito, onde eu quero habitar. Sabe, por que é importante a gente observar esses aspectos de Deus? Às vezes as pessoas têm costume de dizer, né, que não é tudo errado, que Deus está em todas as coisas, né? Eu vejo Deus nisso, eu vejo Deus naquilo. De certa forma não está errado. Mas às vezes as pessoas falam essas palavras e usam elas de desculpa porque não quer ter um compromisso com esse Deus que quer ter um compromisso com ela. Esse Deus, Ele quer procurar o coração dela para morar. Ele tem falado para ela, eu quero entrar na sua casa, eu estou batendo na sua porta, se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Eu tenho um banquete para te oferecer. Mas as pessoas olham e falam assim, mas Deus está em todo lugar. Porque a pessoa não quer ter um compromisso com esse Deus. De certa forma, Deus está em todos os lugares. Mas Deus não quer simplesmente estar em todos os lugares. Deus procura um lugar para a sua habitação. A gente escuta muito, né, de desculpa para ir no encontro com Deus, quando a gente faz. A propósito, né, mês que vem, nós temos um encontro com Deus de adultos, tá? Você está convidado, convocado a participar. Grita forte, se é para gritar, né? Aê, Lelê! Nunca vi gritar baixo, né? Não existe isso. Né? Ou grita ou não grita? E às vezes as pessoas usam de desculpa, né? Por que eu tenho que ir numa chácara para ver Deus? Por que eu tenho que ir numa chácara para ouvir Deus falar? Eu falo com Deus na minha casa, eu entro no meu quarto, eu falo com Deus, eu entro no meu lugar secreto, eu falo com Deus. Sim, isso tem que ser. Eu até arrisco a perguntar, é verdade? Será que a pessoa vai entrar no seu secreto e vai falar com Deus ali mesmo? Não sei se é verdade. Um dia a gente estava na chácara, na chegada do encontro com Deus, e aquilo ali acho que foi providencial da parte de Deus. Eu tinha planejado algumas coisas para falar na chegada do pessoal, eu não vou contar, tá, gente, o que acontece. E nessa chegada do encontro, o céu estava... Gente, pensa numa chácara, quem morou no interior, ou mora no interior, quem veio da roça sabe do que eu estou falando. Pensa num lugar, você está numa chácara, não tem luz em lugar nenhum, e você olha para o céu e não tem uma nuvem no céu, e o céu está todo estrelado. Aí Deus falou para mim assim, essas mesmas estrelas que brilham aqui, brilham lá no São Brás, brilham lá no centro, brilham lá no Batel. Só que quem está lá não consegue enxergar elas. Eu falei, caramba Deus, é verdade, o Senhor vai estar aqui de forma especial, né? Aí a pessoa fala assim, eu não vou no encontro porque eu encontro na minha casa. Vai lá, desliga a televisão, o telefone vai tocar, você tem hora para fazer não sei o quê, você tem que dar comida para o cachorro, tem que levar o cachorro para a rua para fazer xixi, você tem que levar o filho para a escola, você tem que fazer não sei o quê. Você fica sexta, sábado e domingo dentro de uma chácara, com um monte de gente orando e intercedendo por você, com um monte de gente orando e pedindo para que Deus coloque anjos com espada desembainhada em torno daquele lugar, protegendo e guerreando por você. Um monte de gente que fica como uma barreira entre você e o que te prende, entre você e o que te atrapalha na sua vida espiritual ou na sua vida física, amorosa e financeira. As pessoas intercedendo por você. E você quer dizer que lá é a mesma coisa que você está dentro da sua casa? Por favor, não quero pressionar você a ir para o encontro. Quem sou eu para fazer isso? Deus está em todo lugar, sim. Mas às vezes Deus escolhe um lugar específico para falar com você. E Deus está em todas as pessoas que o aceitaram como seu Salvador, através do Espírito Santo que entra dentro dele. Mas às vezes esse Espírito, ele escolhe uma pessoa especial para falar, agora eu quero levantar essa pessoa aqui, porque essa pessoa vai ser um vaso de honra nas minhas mãos. Eu vou usar ela com poder grandiosamente. E às vezes, talvez a pessoa ainda não tem Jesus no seu coração, não se decidiu por Cristo, e o Espírito Santo está falando com ela sim, talvez esteja falando com você agora. Toma uma posição diante de mim, porque eu quero te levantar, eu quero ser específico na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele arde em ciúme, não sei se ela diz que ele arde, acho que eu já estou exagerando, já estou blasfemando, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme de você.
Porque Ele quer você. Ele quer habitar especificamente no seu coração. Aí talvez você fica sofrendo, fica passando por um monte de dificuldade, um monte de problemas, e eu não quero falar para você que se você aceitar Jesus, esse problema vai acabar, porque aí eu vou mentir para você. Talvez acabe, talvez não, provavelmente não. Porque Jesus não prometeu, eu vou para o Pai, eu vou enviar um Consolador, e se você aceitar a mim como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vai vir morar em você, e Ele vai fazer assim, e os seus problemas acabaram. Ele não prometeu isso de jeito nenhum. Pelo contrário, Jesus falou que você quer me seguir, venha, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Eu vou passar fome, você também vai, você quer? Então vamos. Mas por outro lado, quando as pessoas tiverem fome, eu vou usar de poder e autoridade e vou multiplicar o pão e o peixe. Você quer estar junto? Vai sobrar peixe para você também. Então nós vamos, né? Algumas pessoas desistiram, algumas toparam e foram. E Jesus tem te convidado. Você quer andar comigo? Você vai passar dificuldade, você vai passar problema. Mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e rogou ao Pai para que Ele enviasse um Consolador, para que todo aquele que aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo venha morar dentro dele e Ele estará conosco todos os dias até a nossa morte, e Ele diz até a consumação dos séculos, porque depois que nós morremos, nós subiremos aos céus e moraremos com Ele de eternidade a eternidade, e lá nós o adoraremos e glorificaremos o seu nome. É por isso que o Espírito Santo de Deus procura um lugar para morar. É por isso que nós cantamos, vem fazer morada. Ele já está morando, ele já está aqui. Mas sabe quando você olha para sua esposa e fala assim, Jô, eu te amo. Olha para sua esposa e fala assim, bem, eu te amo. Ela não riu, ele não riu? É gostoso. Você acha que o Espírito Santo, quando você olha para ele e fala assim, Espírito Santo, eu te amo. Você acha que ele não gosta? Você acha que quando você olha para sua esposa e fala assim, Jô, vem cá. Você acha que ela não gosta? Você acha que quando o Espírito Santo está lá no cantinho e você fala assim, Espírito Santo, vem aqui. Eu quero você pertinho de mim. Você acha que ele não gosta? A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo. E como você pode alegrar o Espírito Santo, se não for chamando ele para vir para perto de você e falar para ele, me diz o que eu devo fazer? Aquilo que eu tenho que fazer é certo, está errado? Não é perguntar para o pastor se o que você tem que fazer está certo ou errado. Meu irmão, quando a gente busca um compromisso com Deus, a gente não vai incomodar o pastor para perguntar se isso é errado ou não é. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e não é o pastor Ednilson. Ele não está na Bíblia aqui para dizer, eu não estou na Bíblia para dizer, porque o Ney te convence do pecado, da justiça e do juízo. Não vem perguntar para mim se isso é pecado. Pergunta para o Espírito Santo. É isso que ele quer. Eu entendo que quando a pessoa vem para mim perguntar assim, Ney, fazer tatuagem é pecado? Eu acho que ela quer que eu fale que não é, já para ela fazer e pronto. Mas para depois ela fala assim, eu falei com o Ney falou que não era. Né? O Ney deu aval. Gente, pergunta para o Espírito Santo. Eu não vou falar para você que é e não vou falar para você que não é. Quem sou eu para falar isso? O que eu tenho é que pregar o Evangelho, o que eu tenho é que pregar o amor de Cristo, é Cristo crucificado e ressuscitado, e o Espírito Santo que desceu e que vem e batiza, e que salva, e que cura, e que dá poder, e que enche de poder e capacita cada um. O resto, meu amigo, é com Ele, é Ele quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho que falar o que é pecado, o que não é, mas o pior é que eu falo, né? A gente tem que se corrigir. Gente, a gente fala, não fala? A gente tem que se corrigir. Eu falei hoje que às vezes a gente prega aqui, quando a gente está pregando para a gente mesmo. Às vezes a gente, quando vê, já falou, né? Mas a gente não está para isso. Deus não chamou a gente para isso. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava aqui. Uma coisa que a Bíblia mais fala, ela fala muito mais de Deus estar ou não estar em algum lugar específico, ou de Deus estar em todos os lugares. Não sei se você já percebeu isso. Geralmente a Bíblia fala que Deus está aqui, que Deus está ali, que Deus operou ali, que Deus fez isso. Alguns lugares a Bíblia fala, Deus está em todos os lugares, porque Deus está lá, porque Deus está... Não, Deus está no trono. Deus está aqui, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus está no amor. Deus é o amor. A Bíblia fala muito de Deus, mas ela fala geralmente de Deus em algum lugar específico. Adão, depois de pecar, olha como que parece que a gente não consegue fugir da presença de Deus, e como é difícil compreender isso. Que hora que é, meu Deus? Quase 9 horas. A gente olha Adão pecando,
E a gente pensa assim, será que é possível? Olha, a Bíblia não se contradiz, assim como a gente falou de Deus transcender e de Deus emanar em algum lugar específico, parece que é uma contradição, mas não é. A palavra de Deus diz que quando eu penso alguma coisa para falar, Deus já conhece o meu pensamento. A palavra de Deus diz que se eu subir no mais alto monte, Deus já vai me encontrar lá. Se eu entrar no mais profundo abismo, Deus vai me pegar lá. Eu não posso me esconder de Deus de jeito nenhum. Mas por outro lado, a palavra de Deus diz que lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, e Deus, como Ele fazia todos os dias, Ele chegou andando, e a Bíblia diz que quando quando Adão e Eva ouviram os passos de Jesus, quebrando os galhozinhos ali, olha que Deus ouviu os passos de Deus, não era um Deus transcendente, Deus estava pisando no jardim, e eles ouviram os passos de Deus chegando perto dele, e eles se esconderam atrás de uma moita, porque eles estavam fugindo da presença de Deus. A Bíblia diz que um pouco mais para frente, depois de ter Caim e Abel, Adão e Eva ter Caim e Abel, eu vou tentar não misturar os dois, porque eu sempre erro. Caim matou Abel, né? Tá, e às vezes eu acho que eu quero prender o cara errado. Caim matou Abel, e a Bíblia diz que quando Caim matou Abel, Caim picou a mula. E Deus começou a procurar, Caim, cadê você? Cadê você? Cadê você? E tal. Perguntou do Abel. E aí Caim falou, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, né? E tal. Ainda foi boca dura ainda, miserável. E o que ele fez depois de tudo isso? Ele fugiu da presença de Deus. A Bíblia diz que ele foi para uma outra cidade se esconder da presença de Deus. Claro que ele não se escondeu, mas ele foi se esconder. Aí Deus se faz de bobo, né? Adão, cadê você? Sabe, você com seu filho atrás da porta, toda hora, 10 vezes, uma em seguida da outra, ele esconde atrás da porta, sou, e o bobinho, Eu acho que Deus é a mesma coisa com Adão. Adão, cadê você? Ai, Jesus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Acho que Deus olha para mim, meu filho, eu vejo isso aí desde que eu te fiz. Eu fiz isso aí com as minhas mãos, você acha que você está me escondendo? Você acha que vai me surpreender? Mas a Bíblia diz que eles fugiram da presença de Deus, se esconderam da presença de Deus. Mas Deus procura um coração, Deus procura um lugar para chamar de seu, para chamar de morada. Eu vou lá para frente, porque já passamos das 9 quase. Vem aqui para frente, pessoal do louvor. Daí você já me incentiva. Vocês já me dão um apoio moral para a gente partir dessa aqui para melhor. Vocês não sabem o que é melhor? Né? Não é possível fugir da presença de Deus. Nós precisamos entender que devemos construir lugares ou ambiente. Uma coisa que Deus tem mexido no meu coração ultimamente, e umas palavras que eu tenho ouvido, é que é necessário que nós criamos ambientes para Deus. A gente vê, foram criados templos, foram criados tabernáculos, foram criados altares, foram criados tendas, para que a presença de Deus estivesse nesse lugar específico. E hoje a gente não precisa mais desse prédio para que a presença de Deus esteja aqui. Mas Deus tem pedido para que a gente prepare o nosso coração continuamente, para que a presença dEle esteja aqui. E a palavra de Deus diz que o pecado causa separação entre Deus e o homem. E quando um coração está puro, nossa, terceira vez que acho que tem alguma coisa aí, pastor. O pastor falou Salmo 24 lá embaixo, o Bruno falou Salmo 24 aqui em cima, e eu vou repetir porque eu sou metido. Né? Vou repetir de novo, a Bíblia... E a gente não combinou. A Bíblia diz, aquele que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Quem subirá ao monte do Senhor, quem subirá ao seu santo monte, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Nem decorou. Decorei isso na EBF quando eu tinha 5 anos de idade. Nunca mais eu vou esquecer esses 5 versículos. Tá? Não é que eu sou bom de decorar, não. É que isso aí eu aprendi quando eu era pequeno, na EBF. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Deus procura um coração puro, né? Como diria Filhos do Homem, mãos limpas, coração puro, né? Pensei que vocês iam entrar junto. Deus procura um coração limpo para fazer morada.
A Bíblia diz que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Quando Jesus estava na cruz, que ele olha e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele simplesmente estava desamparado, abandonado, deixado de lado por Deus, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades ele levou sobre si, e o castigo que nos traria paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque aquele pecado estava causando separação entre ele e o Pai. E se você está com o coração em pecado, eu sinto muito em te dizer, você está deixando Deus de lado. Talvez você, no seu coração, você às vezes reclame e fala assim, Deus me abandonou, Deus me largou, Deus não quer saber de mim mais, porque Deus me esqueceu. Como que está o seu coração? Aquele que é limpo de mão e puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade. O problema não vai passar, como eu falei, talvez. Não é uma maldição. Mas também eu não posso falar para você que vai. Mas você vai ter alguém junto com você. Você vai ter o Espírito Santo. Jesus, quando ele veio e falou com seus discípulos lá, antes de ser assunto aos céus, ele falou assim, eu vim e eu vou. E eu não vou deixar... quase eu fiz uma rima boba que nada a ver. Eu vim e eu vou. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e pedirei que Ele vos envie um outro Consolador. E Ele fala um outro Consolador, e um exemplo que a gente usou hoje também, né? Quando a palavra de Deus fala outro, é porque é semelhante ao mesmo que está ali. Você não vai falar, você tem uma bicicleta, você não vai falar, não, eu vou comprar uma bicicleta. Não, você fala, eu vou comprar uma outra bicicleta. Se você tem um carro, você não vai comprar um carro, você vai comprar um outro carro. E Jesus estava com os discípulos e ele falou, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, porque era Jesus que consolava, era Jesus que convencia do pecado, da justiça e do juízo, era Jesus que dava a direção e a saída para os seus discípulos. E agora Ele diz, eu vou para o Pai, eu estou sendo glorificado daqui a pouco, vocês não me verão mais, mas Ele vos enviará um Espírito Santo, um outro Consolador. E gente, pouco antes de ir embora, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, vai e aguardem em Jerusalém. Aguardem até que de lá sejam revestidos de poder. Meu Deus do céu, quando você vê Pedro pregando aquele sermão, eu sempre falo, foi um sermão simples, coitadinho de Pedro, né? Não sei se tem algum pescador aqui, eu sou, mas não sou, eu pesco, mas nada a ver. A gente tem mania de falar, Pedro era um simples pescador, porque a gente lembra lá das regiões de pesca, das praianas, das vilas de pescadores, e a gente vê que são pessoas simples. Talvez alguns estudados, mas eu acredito que talvez a maioria não. E Pedro era um homem desse jeito. Mas quando Pedro abriu a sua boca para falar do Evangelho de Cristo, ele não condenou ninguém, ele não jogou o pecado de ninguém na cara de ninguém, ele não criticou ninguém, ele simplesmente falou a história de Jesus, porque Jesus nasceu em Belém, porque Jesus cresceu em estatura e graça, porque Jesus entrou num templo em um determinado tempo, com 12 anos de idade, ele discutia com os doutores da lei, porque Jesus foi crucificado, ele andou numa via dolorosa, ele carregou uma cruz sobre as suas costas, por causa do meu e do seu pecado, e Jesus morreu, e Ele foi crucificado, e Ele olhou para Deus e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E um soldado que estava do lado de Jesus olhou para o céu e disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E Pedro fala, Ele morreu por nós, por mim e por você. E Pedro não faz apelo, mas alguém pergunta, e agora o que faremos, irmãos? Pedro olha para ele e fala assim, creia e seja batizado. Declare que você crê em Cristo. Declare que você o aceita como seu Salvador. E você será salvo. E naquele dia agregaram-se aos 12. 3 ou 5? 3, 5. Eita, essas pegadinhas, né? Acho que foram 3.000 almas da primeira vez. 5.000? 5? Quem dá mais? Ou foram 3 ou foram 5, eu sempre confundo. Eu acho que são 3. 3? 3. Depois foram 5. No total 8, certo? Para não ter discussão, foram 8.000 no total. Uma palavra simples. Talvez nem uma palavra de uma pessoa sábia, mas uma palavra cheia de poder. Porque Jesus disse, aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o Espírito Santo que vem fazer morada. Eles andavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus.
mas eles precisavam de um Espírito Santo dentro do coração deles, dentro da vida deles, batizando-os com poder. E esse Espírito Santo de Deus, quando você aceita Jesus Cristo no seu coração, Ele vem fazer morada no seu coração. E hoje Ele pergunta, o seu coração está aberto? O seu coração está preparado para que eu vá fazer morada nele? Eu quero morar no seu coração. Essas pessoas que vieram aqui à frente e se batizaram aqui um dia, elas convidaram a Jesus para morar no coração dela. E hoje elas estavam aqui. Se nós estávamos alegres ou estamos alegres até agora, é porque nós sabemos o caminho que elas tomaram, a decisão que elas tomaram e para onde elas vão. E você, para onde você vai? Como está o seu coração? O seu coração está preparado para que Deus desça e escolha esse coração para morar? Ou você precisa mudar alguma coisa? Ou você precisa entregar alguma coisa para Deus? Uma outra palavra que Deus tem ministrado no meu coração desde que a gente foi no congresso lá em Belo Horizonte, e eu fui falar com os homens ali na igreja do Ferraria, é sobre arrependimento. Deus tem colocado no meu coração que a igreja de Cristo precisa se arrepender. A palavra de Deus aqui, depois que Salomão construiu o templo, a Bíblia diz que Salomão orou e Deus desceu e veio para ele e falou: se você andar nos meus caminhos, não vai faltar descendência para te substituir. E ele fala assim: se um dia eu mandar os gafanhotos destruir todas as plantações, se um dia eu vier acabar com tudo isso, porém se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E essa palavra é para a igreja, não é para um não convertido também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você, meu irmão, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Eu me converti dos meus maus caminhos lá em Belo Horizonte. Em mais ou menos 12 metros e meio da onde eu saí até chegar lá no altar, pastor, eu fui para BH com a decisão de em todos os apelos eu ir na frente. Falei, eu vou para lá para buscar de Deus. Em todos os apelos eu vou lá para frente. E quando... eu não vou falar tudo, mas eu vou falar um pedacinho só. E quando eu estava saindo dali da frente, da cadeira, o pastor fez o apelo, e quando eu estava descendo da cadeira, eu levantei para descer, o pastor já tinha falado, você que isso, você que precisa disso, você que precisa daquilo. Eu falei, eu olhei para o Tito e falei, Tito, eu vou. A hora que eu levantei, ele falou assim, você que tem um pecado que... Eu falei, os caras vão pensar que eu estou em pecado, né? Mas falei, não, eu falei que eu vim para ir lá na frente, agora eu vou, né? Azar, o que eles vão pensar? Daqui até chegar lá na frente, Deus mostrou o pecado no meu coração que eu devia confessar. Um dia antes, numa ministração antes, quando eu tinha ido lá na frente, eu estava chorando na presença de Deus. Um homem levantou lá das cadeiras e chegou perto de mim e falou assim, meu irmão, você tem alguma coisa que te envergonha? Alguém te envergonhou? Você se sente envergonhado por alguma coisa? Eu falei, não me lembrava de nada. Ele falou, talvez eu tenha me enganado. Acabou, oraram pela gente ali, a gente sentou de novo, e no outro dia teve outra ministração, que foi esse dia que eu saí daqui, fui até lá na frente. Quando eu fui lá na frente, que eu me ajoelhei, e no meio desse caminho o Espírito Santo falou para mim, você tem um pecado para confessar. Eu fui lá na frente, quando eu me ajoelhei e eu estava orando para Deus, uma mão tocou nas minhas costas, esse mesmo homem falou para mim, o que você precisa que eu ore por você? Eu contei para ele todos os motivos que eu precisava que ele orasse por mim. Ele falou, lembra que ontem eu vim perguntar para você se tinha algo que te envergonhava? Eu falei, cara, é isso? Ele falou, Deus me incomodou para eu vir falar com você novamente. Ele falou, qual é o motivo que você quer que eu ore para você? Eu falei, eu quero mais intimidade com Deus. E eu quero que Deus me liberte da pornografia. Porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhava no Mercadorama do Bigorrilho. Eu me lembro que a gente, naquelas conversas de vestiário, um menino falando bobagem lá, fez um sinal para mim, simulando masturbação.
nem sabia o que era aquilo, 14 anos de idade. 14 anos de idade naquela época não era igual hoje, não. Eu não tinha ideia o que era. Eu desci lá de cima de onde eu estava no mercado. No outro dia, eu trabalhava num setor que naquela época a gente entregava, o pessoal comprava refrigerante, cerveja com garrafa de vidro e devolvia e deixava o casco. E eu trabalhava na área que pegava os cascos vazios e levava no estoque. E eu desci no outro dia lá no estoque, sem saber o que era, eu fui lá brincar. E eu viciei nessa desgraça. Por muitos anos da minha vida, eu já falei isso com a Josiane, por muitos anos da minha vida, eu fiz isso. Eu fui no encontro com Deus. E sabe quando você confessa o seu pecado de forma geral? Assim como Deus, Ele quer uma forma específica, habitar de forma específica, quando você tem que confessar o seu pecado, tem que ser de forma específica. E naquela hora, caminhando ali, o Espírito Santo falou para mim, você tem que confessar. E aquele irmão pôs a mão nas minhas costas e falou, lembra que ontem eu vim perguntar para você, eu não estava errado, Deus mandou eu vir falar com você de novo. Ele me incomodou novamente, o que você quer que eu ore por você? E eu falei para ele. E aquele irmão orou comigo, ministrou perdão na minha vida. E eu fiquei ali, acho que devia ter umas 1000 e poucas pessoas na igreja. E eu estava ali no chão orando, pedindo perdão a Deus, sendo perdoado por Deus. Coisa antiga, meu irmão, mas que até hoje me atrapalhava. Até então me atrapalhava, me incomodava, eu não sabia. Eu me sentia alguém sem autoridade. Eu me sentia alguém que não podia abrir a boca no mundo espiritual. Eu via as coisas acontecerem, eu falava, por que com tal pessoa acontece isso, comigo não acontece? Quando eu cheguei lá, Deus tirou todo o peso das minhas costas. Gente, 46 anos de igreja. Terminei a minha faculdade teológica, já estou sendo chamado de pastor. Isso aconteceu comigo nesse tempo. Pastor não é santo, líder de igreja não é santo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós precisamos de arrependimento. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E já são 9h13. E eu fiquei ali orando no chão, chorando, e eu senti que uma outra mão pegou nas minhas costas e começou a orar comigo. E começou a ministrar o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu comecei a me sentir cheio. Eu comecei a me sentir cheio da presença de Deus, e eu não consegui sair mais dali. E eu não conseguia levantar, eu só tremia naquele lugar, no chão. E eu comecei a orar, em línguas, e eu não parava mais. E a ministração acabou e as pessoas voltaram para os seus lugares e eu não conseguia sair do lugar. E outro pastor pregou e começou a ministrar, fazer outra ministração, e já estava acabando a outra ministração e eu não conseguia sair daquele lugar. E o Espírito Santo de Deus ministrando na minha vida. E a gente foi para o hotel de noite e eu não dormia. Toda hora que eu pensava no que tinha acontecido, eu começava a tremer na cama. E se eu abrisse a boca para fazer alguma coisa, como o pastor disse, eu perguntei para ele de manhã, pastor, que hora que você acordou? Ele falou assim, eu acordei 4 horas da manhã. Eu também estava acordado, eu dormi sei lá que horas, mas eu acordei às 4. E eu acordei pensando no que Deus estava fazendo comigo, e toda hora que eu pensava, eu começava a tremer, com o Espírito Santo movendo em mim. E o pastor falou assim, eu pensei em levantar e orar, Ney. Só que se eu orasse, você ia começar a orar também. A gente ia derrubar esse hotel. Eu falei, eu acho que ia, pastor. Tinha uns batistão tradicional do nosso lado. Parede de drywall. Azar. Meus irmãos, a palavra de Deus para a igreja é arrependimento.
Deus tem prometido, e nós temos ouvido de várias nações, homens e mulheres de Deus declarando que um avivamento está acontecendo no Brasil. E eu falo, eu quero esse avivamento para mim, eu quero esse avivamento na minha igreja. Mas não vai acontecer um avivamento se não tiver arrependimento, e o arrependimento do povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Quando a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele não está falando de alguém lá de fora, não. Ele está falando dos seus filhos. Abrir o coração para a presença de Deus. Se você abrir o seu coração para a presença de Deus, Ele vai entrar e vai cear com você, meu irmão. Sabe o que é essa ceia? Sabe o que é esse vinho? Sabe o que é esse pão? É a presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na sua vida. Mas nós precisamos de arrependimento. Eu quero fazer um convite a você, não à igreja, não a você que já aceitou Jesus no seu coração. Se você quer viver essa vida que essas pessoas decidiram a viver, quando elas entraram nessa água demonstrando a escolha que elas fizeram. Se você ainda não aceitou, meu amigo, a Jesus Cristo como seu Salvador, se você até hoje só pensou na sua vida terrena, mas você agora quer pensar na sua vida futura, de um dia morar com Cristo, um dia não, uma eternidade morar com Ele. Se você quer tomar essa decisão e abrir o seu coração para que Jesus venha e faça em você morada, para que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida de graça, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu não quero convidar você a levantar sua mão, não. Eu quero convidar você a vir aqui à sua frente, ser ousado e vir na presença de Deus e dizer, eu quero, Senhor, eu abro o meu coração, vem fazer morada no meu coração. E nós vamos cantar isso agora, vem fazer morada. Se você não aceitou a Jesus hoje, Ele está te dando uma oportunidade de você sair do seu lugar, de vir aqui à frente e convidá-lo a fazer morada no seu coração. E Ele não te promete não te livrar dos problemas e das dificuldades, mas Ele te promete uma vida abundante, uma vida plena e uma vida eterna. Sai do seu lugar, se você ainda não tomou essa decisão. Entregue o seu coração a Ele, Ele tem te convidado agora, Ele tem pedido a você, abre o seu coração, meu filho, eu quero morar em você, eu quero morar especificamente no seu coração. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode Fique de pé, igreja, por favor, fique de pé. Comece a cantar, comece a cantar, comece a dizer ao Senhor isso, comece a convidar o Espírito Santo para vir fazer morada no seu coração, fazer uma casa no seu coração. Mas mais do que isso, eu quero convidar você a vir aqui à frente e confessar o seu pecado a Jesus. Se você quer um avivamento na sua vida, se você quer um avivamento na sua igreja, se você quer um avivamento na sua casa, sai do seu lugar e confesse o seu pecado específico ao Senhor Jesus. Igreja, um avivamento está vindo para o nosso lado, um avivamento está vindo para o Brasil, um avivamento está vindo do São Brás, um avivamento está vindo para Nova Jerusalém, mas é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Você tem pecado para confessar, amém? Você tem pecado para confessar, bem. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, esse receberá o poder de Deus. Aleluia.
Eu vou descer aí na frente, meu irmão. Continue ministrando, gente. Continue ministrando. Eu vou descer só um pouquinho, pastor. Eu vou descer aí na frente, meu irmão, e vou orar com você. A palavra de Deus diz: confessai os seus pecados uns aos outros e serão perdoados. Se você se sentir à vontade de falar comigo, não porque eu quero saber o que você vive, o que você viveu, ou se você quer confessar com alguma pessoa especial para você, saia do seu lugar e vá falar com ela. Se você quer pedir perdão para alguém, saia do seu lugar e vá pedir, para que o Senhor faça morada no seu coração. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui dobrados diante de Ti, não só abrindo o nosso coração, confessando aquilo que nos atrapalha, mas pedindo mais da graça e do Teu poder. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida aqui, Senhor, nas Tuas mãos, e eu me coloco como cada um deles, como pecador e pobre, falho pecador que sou. Entrego a minha vida ao Senhor e entrego na sua cruz os meus pecados, e eles têm nome, Senhor, e eu entrego nas Tuas mãos e declaro, Pai, em nome de Jesus, sonda, limpa, nos purifica para a honra e glória do Senhor. Continue cantando, Bruno. O Espírito Santo está ministrando nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Pastores, intercessores, estejam à frente. Coloque as mãos, impõe as mãos, ore junto, ore por, e declare: quebrado todo jugo, todo poderio, toda corrente que aprisiona, declare agora em nome de Jesus. Deus habita em corações limpos. Essa é a palavra que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Eu habito em casa limpa, eu habito em coração limpo. Por isso confesse, entregue, declare ao Senhor dizendo: ei, Senhor, me liberta, me purifica, me limpa, e vem habitar em mim, vem habitar em mim, vem habitar em mim.
o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Paz, encontrei a paz, e os ventos cessarão ao ouvir sua voz. Paz que acalmou o mar, e os ventos cessarão com o poder da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Vento sopra em mim e tudo eu dou a ti. Outra vez eu cantarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu nome é a luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Declara, igreja, Jesus, 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 aleluia, Jesus, aleluia, as trevas aleluia, estremecendo agora as portas do inferno, em nome de Jesus. Vem, Senhor, ministrar o avivamento na sua igreja, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu coração e diz: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e eu quero ser habitação de Deus. Eu quero
ser habitação de Deus. Por isso, eu abro meu coração e permito que o Espírito Santo faça morada permanente em mim. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor.